Pessoal, alguma coisa aconteceu que o Lima travou aqui, mas nós vamos começar de novo, tá? Nós vamos começar de novo. Viu, Douglas? Você viu aí, né? Caiu um pouco. Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos lá de novo. Alguma coisa aconteceu. Essas milhares e milhares de conexões derrubou o Lima. Vamos lá? Vamos lá. Vamos esperar. Ó, Cebides, alguma coisa aconteceu que derrubaram o Lima aqui. Mas vamos começar de novo, tá? Vamos começar de novo. Vamos chamar o Lima aqui. Derrubar o Lima. Cadê o Lima agora? Cadê o Lima? Vamos esperar o Lima chegar. Ei! Falou em margem, caiu. Eita, nós. Eu acho que foi mesmo, viu, Cebides? Vamos chamar o Lima aqui de novo. Vamos lá. Pessoal, o Lima estava falando aí sobre a questão da sociedade, né? E já o Lima com certeza vai entrar aqui. E não entrou ainda, não entrou ainda. Deixa aí. O Lima começou a falar de margem, de markup. Olha lá, entrou. Entrou. Eita, nós. Ô Lima, o pessoal tava falando que na hora que você começou a falar de margem, caiu. Então, repetindo, eu tenho uma despesa fixa de 20 mil, eu divido pela margem, né? Nós falamos em 50%, mas esse valor, essa porcentagem pode ser, depende do seu negócio, né? Normalmente, farmácia é 30%, Marcelo, mas tá bom. E daí, ó, eu pego esses 20 mil, divido por 50%, eu preciso faturar 40. O que é margem? Margem é o meu lucro dividido pelo meu preço de venda. Por quê? O meu lucro dividido pelo preço de custo é markup. Nós temos uma aula, né, Marcelo, especificamente para que fala sobre matemática financeira. A partir do meu ponto de equilíbrio, então, se alguém tem um papel aí na mão, uma caneta, anote. Então, ó, nesse nosso exemplo, eu faturei 40 mil e eu tenho como despesa fixa, que eu já falei que é despesa fixa, 20 mil. Então, 20 mil é o custo da mercadoria, 20 mil é a despesa fixa. Quanto, Marcelo, que sobrou de dinheiro para mim no final do mês? Quanto, Marcelo? Eu não estava fazendo a conta, Lima. Zero. Paguei as contas. Ponto de equilíbrio. É o momento, e é muito bom também, né? Significa que a minha empresa está pagando as contas. Ponto. Está pagando contas. Não tenho lucro. Nessa mesma pegada que eu estou falando de 50%, no próximo mês, Marcelo, eu faturei 41 mil reais. Não aumentou a despesa fixa, nada, e manteve minha margem, 50%. Então, ó, neste mês que eu faturei 41 mil reais, eu tenho um ganho de 50% de margem. E eu tenho uma despesa fixa de 20, eu ganhei 500 reais. Por que 500 reais? Não faturei R$ 1.000 a mais? Sim. Só que R$ 1.000 significa que 50% é custo da mercadoria. E só os outros 50% é lucro. Falando sobre isso, eu já consigo, então, dar um passo a mais na nossa conversa, Marcelo. O quanto eu posso tirar da minha farmácia? Somente o lucro. Lucro após eu pagar minhas contas. Então, se eu... E às vezes, né, e em muitos dos casos, eu monto uma nova farmácia e o ponto de equilíbrio leva 2, 3 meses, 6 meses para atingir. Nesse período, eu responsável, eu sabendo tudo programadinho, eu tenho que pôr dinheiro na farmácia. É verdade. Então eu vou ter que dar, às vezes, quem tem mais do que uma filial,
chega no momento, eu acabo tendo que perder de algumas para poder honrar aquela lá, porque eu tenho um propósito maior. Estão dizendo que está travando, Marcelo? Não, eu acho que não, Lima. Nós demos uma arrumada nisso. Pessoal, vamos só fechar essa caixinha aqui, porque essa caixinha é a primeira. Eu tenho mais 4 coisas para a gente falar. Vamos falar aqui de prolabore e retirada. Sócios. O Lima falou de contrato. O Lima falou de regras claras. O Lima falou de ponto de equilíbrio para cálculo de retirada. Pessoal, presta atenção uma coisa. Eu tenho, então, nessa historinha que eu falei, uma pessoa que é sócia e um outro que é administrador. Então, eu tenho um farmacêutico e tenho um sócio que não trabalha. Uma das perguntas que mais a gente recebe aqui na consultoria é a diferença entre sócio e administrador. E vou falar uma coisa para você. O Código Civil, desde 2013, diz o seguinte, que quem é sócio e não trabalha, ele tem direito apenas à retirada, que a gente chama de retirada ou acionista. Se a pessoa é sócia e trabalha, e eu quero que o Lima fale isso agora, ele tem direito ao salário que é chamado de prolabore. Olha só, pessoal, é só você olhar a semântica da palavra. Prolabore é pelo trabalho. Olha que lindo, gente. Eu aprendi tudo isso com o Lima, gente. Olha que nítido. Então, vamos lá. Se eu tenho um sócio e ele não trabalha, o direito dele é retirada. Se eu tenho um sócio e ele trabalha, ele é chamado de administrador, eu vou falar para o Lima. O Lima vai falar agora. Como é que esse cara ganha? E aí, Lima, como é que esse cara ganha? Então, vamos começar do princípio que você falou do contrato. E é interessante, Marcelo, porque às vezes a pessoa começa um negócio e não fica bem claro isso, e daí dá desconforto, que nem eu falei, porque as coisas não foram bem combinadas. Eu vou colocar mais uma pitadinha aí, que é o seguinte, às vezes o cara investidor, ele fala assim, ó, é meio a meio. Tá bom, meio a meio. Só que daí, ele acaba, o investidor, tá? E o prédio é dele. O prédio é do investidor. Fala, ó, eu tô com o prédio e você entra, não sei o quê, mas o que tem que ficar combinado? Eu sou farmacêutico e hoje, cada vez mais, já faz muito tempo, que o farmacêutico não é só figurativo, tá? O farmacêutico não sabe disso, tem que ter uma presença fixa no balcão, porque o CRF está aí presente. Então, o farmacêutico hoje tem que cumprir o horário declarado. Ponto. Eu sou dono, não, tem que cumprir o horário, tá? E o dono do prédio, e daí passa 1 mês, 2 meses, está lá na luta, e tal, o cara chega e fala assim, mas caramba, eu estou trabalhando que nem um louco e o outro não recebeu nada, ou vice-versa, né? O outro. O que tem que acertar, Marcelo? Todas as despesas de uma pessoa jurídica tem que ser pago. O prédio é da pessoa física, tem que pagar aluguel. O prédio e ele deu para mim, o prédio, não sei o quê, e tem que pagar aluguel. A empresa, aquele custo fixo que eu falei, Marcelo, está incluído aluguel. Que eu seja eu o dono do prédio, vamos ver o mercado, eu posso até fazer um descontinho para mim, né? O mercado fala em 5 mil, eu vou cobrar 3. Tá bom, então, você fez um acordo de 3 mil, você com você mesmo, sei lá, né? Você comigo mesmo, que nem fala. Então, todas as despesas paga, inclusive o salário do trabalhador. Por um acaso, eu sou sócio e sou trabalhador. Eu dou o nome de prolabore, mas na verdade é um salário. E esse salário, ele tem um valor, Marcelo, que nós defendemos, a gente fala muito disso, de mercado.
Então, eu sou o gestor, eu compro, eu vou no banco, eu sou financeiro, eu que contrato, eu que não sei o quê. Esse cara faz tudo, que por acaso é o sócio que trabalha, eu teria que pagar quanto se eu for no mercado aí? O cara de confiança, o cara que compra, o cara que recebe, o cara que vende. Ah, esse cara ganha 10 mil. Eu vou lá e falo, o Lima conversando com o Lima, viu? Você faz por 8 por mês? Não sei. Ah, tá bom, então eu faço por 8. Isso é lei. Isso que nem diz. É religioso. O salário do Lima como administrador tem que sair. Está no condicional de funcionário. 8 mil. Se o investidor vier e falar, mas você tirou 8. Não. Eu recebi 8 pelo meu trabalho. Correto? Então, isso para mim é uma das coisas que acaba, sabe? E daí, eu tenho mais do que um sócio, e daí o sócio encosta a filha. Ah, ela vai vir aí, ela não vai cobrar nada, vai ficar no caixa. Não. Daí ela não cumpre horário, não bate o caixa, não sei o quê. Não. Vai vir no caixa porque é de confiança, é a filha do meu sócio, mas o caixa ganha R$ 1.500 por mês. E ela vai receber R$ 1.500 por mês. Por quê? Porque eu vou cobrar que o caixa esteja em dia, eu vou cobrar um horário, porque não pode ficar sem ninguém no caixa. Vai ter o privilégio de filha do dono? Eu acho que vai ter alguns privilégios, mas tem que cumprir regra. E todos os nuances daquela profissão, daquele cargo que a filha do dono, correto? Então, para mim, retirada. Pós. Paguei o Lima, paguei a filha do dono, paguei não sei o que, tá aqui. Sobrou quanto? Ah, sobrou 10 mil, ótimo. A sociedade é 50-50? 5 mil. E nós decidimos que nós vamos retirar tudo, tá? Não vamos investir em nada. Tá joia? Beleza. 5 mil para o investidor e 5 mil para o Lima. Neste mês, eu acabei de falar que o Lima tem um salário de 8, o Lima tirou 13 e o investidor tirou 5. Me permita falar do meu exemplo, Marcelo? Posso falar do meu exemplo? Pode. O meu sócio, ele não tem a participação a mesma que a minha. Eu tenho um pouquinho mais. O nosso salário é igual. O nosso salário, eu e o Valdir tivemos o mesmo salário. O salário pelo trabalhador Lima e pelo trabalhador Valdir é o mesmo. O que acontece? Pós o lucro líquido, daí sim, eu tenho X%, e o Valdir tem Y. Perfeito. Então, isso é ajustado. Salário é pelo trabalho. Retirada, e daí o salário, a gente chama de prolabore, mas é salário. Retirada, pós-lucro. Uma sociedade bem bacana, Marcelo, está no acordo inicial, que tem que ter uma reserva, inclusive. Eu prego que pode ser feito retirada mensais do lucro, que acho que é bacana, retirada mensais. Mas nunca 100% do lucro líquido. Sobrou 10 mil. Ah, eu tenho uma reserva de 20. 2 mil eu separo, até para pagar contas, às vezes, que a gente não... fazer 13º, férias, tá bom. Que a gente tem até uma conta no nosso DRE, correto? Então, quer dizer, eu só retiro uma porcentagem. Porque, para mim, né, nós vamos falar um pouquinho aí mais para frente, se tiver tempo, nós temos uma dotação orçamentária, nós temos um orçamento que nós só gastamos provisoriamente aquilo que nós já decidimos lá. Então, posso continuar, Marcelo? Só um pouquinho, nós vamos falar disso, porque eu quero fechar essa caixinha. Amigos, quanto de problema nós estaríamos evitando com pessoas, com amizades, a partir de um DRE e de um contrato e de um conhecimento? Quantas empresas hoje não estariam falidas? Eu lembro de uma ocasião que nós fomos em Santa Catarina, numa cliente, e eu lembro como hoje o Lima, a moça foi buscar a gente no aeroporto e ela foi chorando, dizendo que a farmácia não dava lucro, não sei o quê, e reclamando. O Lima só chegou lá e falou uma metáfora: a tua vaca dá 10 litros de leite e você está tirando 13. É isso.
Mamando 13. Você está mamando 13. Por quê? Porque ela pegava o cartão de crédito dela e era mais de 20 mil. E aí, nenhuma conta fecha. Amigos, fiquem com isso. Aula na Unides sobre fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. E você tem 7 dias gratuito para conhecer. Quem quiser, tem 7 dias gratuito. Assiste só a aula se não quiser. Eu quero dizer a você que você ter a gestão financeira com clareza, esse é o método. Clareza, quanto você ganha, clareza quem é você, clareza, dotação orçamentária. Lima, a gente tem que ser objetivo. Dotação orçamentária é incrível. Aluguel, 2,5%, marketing, 2%, folhas. Vamos lá, fala um pouco sobre isso. Será que as pessoas sabem o que é dotação orçamentária, Lima? Deve saber. Vamos tentar passar. É que você foi quase prefeito de Pedreira, Lima. É por isso que você sabe. Vai. Essa expressão é bastante usada na vida pública, né? Tanto é que essa época, setembro, outubro, nas câmaras municipais, aí já deve estar pipocando o orçamento para o ano que vem. De toda, né, que seja prefeitura, estado ou federação, eles precisam ter um orçamento que só pode ser gasto em cima do orçamento. Na verdade, na farmácia, ou qualquer empresa, não é... E olha, de novo, não é só empresa, não, a sua pessoa física, né? Você tem uma previsão de receita e tem uma previsão de despesa ou de investimento. Então, e nós, no nosso mercado hoje, e está aumentando, né? As empresas estão indo para a Bolsa. Então, obrigatoriamente, quem vai para a Bolsa, Marcelo, é obrigado a publicar o balanço. Então, antigamente a gente tinha uma rede só que nós tomava como baliza, porque a gente olhava e via o quanto que ela disponibilizava dos números dela. E o que a gente chega à conclusão? Até pela nossa experiência aí, é que aqueles números dela eram sempre muito próximos da realidade. Então, um exemplo, alguns me perguntam, mas remédio vencido, perda, quanto que pode ter? Ah, historicamente é X%. A folha de pagamento, né? E uma outra coisa, Marcelo, que nós falamos muito, na realidade, né, eu vou citar um fato aqui. Às vezes eu termino uma palestra, teve uma conversa com os empresários, no final da conversa, eles comentam, ó, eu vou montar uma farmácia, quanto que eu preciso vender? Não sei. Eu não sei quanto precisa vender. Por quê? Eu não sei o que você vai vender, eu não sei a sua margem, de repente sua concorrência faz com que você dê um desconto muito grande, de repente você vai colocar uma popular e a margem é um pouquinho maior, e aí tem que vender unidades, não sei. Porque, na realidade, Marcelo, e é isso que eu vou falar do dotação orçamentária, é que não importa quanto que eu venda, o que importa é a minha margem. E a partir da nossa margem, vou dar só um exemplo, na minha farmácia, é essa conta que eu faço. E não tenho dó de gastar, tá, Marcelo? Vamos deixar claro. Eu tenho um propósito da minha rentabilidade, que é a busca no DRE, a parte de baixo, né? Eu quero saber quanto vai sobrar para mim, então eu tenho esse número marcado. Daí para cima, cara, eu não tenho, não é, quando eu falo não tenho dó, é assim, eu invisto para mim a folha, com 13º, com férias, incluindo o meu salário com o do meu sócio. Se eu gastar da minha margem de 50% a 55%, que é a minha dotação orçamentária, só para dar esse exemplo, Marcelo, eu promovo, faço gincana, porque está dentro do meu orçamento. Vamos dar um exemplo? Então, eu faturo 100 mil, tenho uma margem de 30, então o meu lucro bruto é 15. Eu não tenho medo de gastar R$ 7.500 em funcionário. A folha, então eu acabei de falar que é 50, né? O aluguel, eu tenho um número na minha cabeça, né? Então, o aluguel não pode ser mais do que 7 a 9% da rentabilidade. E do faturamento? Se eu tiver um faturamento de 30, não pode passar de 2,5%, 3% do faturamento. Então, a hora que eu monto o DRE, eu monto o RE para 3, 6 meses e vou perseguindo esse DRE. Lógico,
tem algumas coisas, eu vou corrigindo. Aliás, todo mês eu corrijo o meu orçamento. Ô Lima, inclusive, a dotação pode ser o limite ou o teto. Por exemplo, compras. É uma dotação também. Sem dúvida. Se eu tenho um propósito do faturamento. Exatamente. Então, se eu tenho um propósito de ter uma margem bruta de 30, eu nunca posso ter um custo da mercadoria maior que 70. Tá claro isso. Isso tem que ser distribuído? Esse 70, 40% é de referência. Ótimo, tem que fazer a conta de chegada, então, e eu tenho uma margem menor na referência, então não é 70% também de referência e 70% de genérico. Não, eu tenho que ajustar. Entendeu? Eu tenho que fazer a conta, mas o que eu vendi menos o que eu paguei, esse é o que eu paguei de custo da mercadoria, tem que ser no máximo 70%. Se a minha condição é de 30%. Tem farmácias que conseguem uma margem maior, tem farmácia que é menor pelo volume, maravilha. Então, o seu mundo é o verdadeiro. Agora nós precisamos adaptar. E uma outra coisa que é interessante, Marcelo, do orçamento, é que é o seguinte, você pega um gráfico, né? E a hora que você trabalha isso e vamos falar assim, toreia esse orçamento, você pega o histórico de 1 ano, 2 anos, você vai ver que o desvio padrão é muito pequeno. Muito pequeno. Aí você pega algum mês, você gastou um pouquinho mais, outro mês você gastou... Daí você olha e fala assim, como que é a minha média? Minha média foi de lucro líquido de tanto. Né? Então, dotação orçamentária, para mim, né? E eu queria engatar uma coisinha aqui que eu tenho que falar aí, Marcelo, que o DRE, você falou bastante do contrato, o DRE, mas o empreendedor, né, empresário, que não montar uma empresa com algumas ferramentas de apuração, o DRE é uma delas, balanço patrimonial, Marcelo, tem cara que compra a prazo e acha que está nadando no dinheiro porque não venceu ainda a duplicata, e daí ele chega no final do mês e fala assim, sobrou 20 mil e eu vou pôr no bolso. Esqueceu que ele comprou em 3, 4 parcelas e que vai vencer. Então, o DRE e o balanço patrimonial, Marcelo, para mim, um é complemento do outro, né? Um é análise financeira e faz análise do caixa, que é o DRE. E o outro é análise econômica. Eu só tomo decisões definitivas com o meu balanço patrimonial na mão. Lima, entendeu, Marcelo? Eu entendi. Lima, abrir uma farmácia. Essa pergunta veio hoje para mim. Abrir uma farmácia, Marcelo, Lima, quanto tempo para ela atingir o break-even, o ponto de equilíbrio, o empate? Na sua visão, que conselho você daria? Eu sei que tem que fazer conta, mas de uma forma objetiva aí. Maravilha. Na hora que eu monto um planejamento para aquela farmácia, inclusive com a dotação orçamentária, Marcelo, eu também coloco uma coisa que chama remuneração do capital investido e devolução desse capital investido. E como não é porque eu pus 100 mil, 200 mil na farmácia que ele vai morrer lá. Não. Esse dinheiro, inclusive, tem que voltar para o caixa de quem investiu, que seja pessoa física, seja até a sua farmácia matriz. Para mim, né, hoje, como o juros está bem baixo, então dá até para fazer uma conta quase que sem juros. Mas, para mim, devolução do capital investido. Uma farmácia muito boa, Marcelo, 24 meses. Uma farmácia mais ou menos, 36. Uma farmácia que é difícil, 48. Até 48 meses de devolução do capital investido, dá. E aonde que eu coloco a devolução do capital investido? No custo fixo. Então, vou dar um exemplo, vai rapidinho. Então, eu investi 240 mil, tá correto? E eu falo assim, não, é uma farmácia que vai vender razoavelmente pouco, não sei o quê. Eu vou dividir em 40. Eu vou fazer com que a farmácia me pague em 48 vezes. Continha simples, né? 24 dividido por 48, 5 mil reais. Então, eu coloco como custo fixo da farmácia. 5 mil. Uma farmácia bem planejada, Marcelo, com 7, 8, no máximo 10 meses, é para ela estar pagando as contas dela.
Aí, pessoal. Farmácia bem estabilizada, com 3, 4 meses ela começa a pagar a conta dela. Que legal, que legal. Então, porque na verdade, Marcelo, né, o único lugar que vou falar assim, o dinheiro vem antes, Dicionário. não é isso mesmo? Como que é? O único lugar porque que o dinheiro vem antes, que o trabalho é no dicionário, que é dinheiro, é letra D, né? o sucesso e o dinheiro não vem antes nunca. Então você tem que focar e falar assim, olha, vou trabalhar, e o sucesso está aí, está chegando, porque no Brasil, e principalmente no nosso mercado, que a formalidade hoje, né, graças a Deus, nós podemos falar isso hoje em 2020, né, Marcelo? Porque nós já somos de um tempo que a informalidade é que comandava, né? Hoje, graças a Deus, a formalidade está muito próximo do 100%. Então, nós que trabalhamos com formalidade, conhecedores de alguma tributação, né, que é outro assunto que no nosso treinamento tem, sobre PIS, COFINS, ICMS, agora está para vir aí a substituição do PIS e COFINS, a gente tem que estar atento, né, porque nunca, o cara do comercial, Marcelo, e nós encontramos muito isso, o cara oferece um produto para você, e você pergunta, viu, como que é o PIS e COFINS desse produto? Ah, não sei. Como que é? O cara que está vendendo, então principalmente se você for lucro real ou presumido, é muito importante saber dos impostos, né? Então, conclusão, rentabilidade, pagamento, quem é lucro real ou presumido, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido. Conclusão, você tem que saber como funciona o seu negócio e trabalhar. Daí, 100% formalidade, pagando todo mundo, funcionário 100% registrado, que é isso que nós pegamos. Conclusão, 6 meses a 10 meses é um retorno bem bacana para a farmácia já estar pagando, inclusive o capital que você investiu, né, Marcelo? Que lindo, cara. Respondi a pergunta? Respondeu. Pessoal, é o seguinte, ó, ainda o Lima tem mais 3 perguntas para responder. O Lima hoje já falou sobre sociedade, o Lima falou sobre como lidar com o administrador, quem trabalha, quem não trabalha. O Lima já falou sobre a independência da sua farmácia na questão de contrato, como lidar com parentes. O Lima já explicou sobre como se calcula o Prolabore. Falamos aqui de dotação orçamentária, que é limite ou teto para algumas questões. O Lima já falou sobre ponto de equilíbrio, sobre quanto que eu tenho o retorno do dinheiro. É o seguinte, escuta bem, o Lima ainda tem mais coisas para falar aqui. Só que o Instagram, ele tem um tempo. É o seguinte, a gente vai ficar mais 20 minutos de mentoria, só que você vai ter que fazer uma coisa. Nós acabamos de postar esse post aqui, que é qual código você pegou, independência financeira da sua farmácia. E eu quero falar para você que se você gostou disso aqui, você vai lá e vai fazer um joia, vai escrever uma pergunta, você vai marcar alguém. Eu não sei, eu só sei que se nós encontrarmos daqui 4 minutos, é uma meta, esse é o jogo, 4 minutos, um comentário seu lá, nós voltamos e vamos ficar mais 20 minutos aqui falando sobre remuneração. Nós vamos passar aqui mais 20 minutos, fantástico, tá bom? Então, a live já está caindo. Daqui 4 minutos, Lima, vamos ver se o pessoal vai lá, dá um soquinho, dá um joinha, marca alguém, põe lá o código que você pegou, marca lá alguém, ok? E vou mais, já me perguntaram se a live vai ficar salva. Se nós tivermos lá 15 pessoas, 15 marcações, a live fica salva e você pode marcar alguém. Então, vai para lá, Lima, a gente já volta. Tá bom, meu querido.